Bendito Deus, Pai eterno, nós te glorificamos, nós pedimos a tua bênção nesta manhã, pedimos que todo dardo inflamado do maligno, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, tudo caia por terra, Senhor. Todo bloqueio da nossa mente que impede a compreensão da tua palavra, toda cicatriz, ó Deus, que porventura ainda possa existir, todo trauma psicológico que impede a receber a revelação do teu Espírito. Deus, nós clamamos pelo poder do teu sangue, para que tudo nesta manhã seja, ó Deus, jogado por terra, esmiuçado, reduzido a pó, para que o teu nome santo e excelso seja glorificado. Nós assim te pedimos, Senhor, nesta manhã, que a tua graça esteja sobre nós, pois confessamos, não só com os lábios, mas na sinceridade, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Abre-nos o teu livro, dá-nos o teu espírito de compreensão e revelação, para que assim possamos ser obreiros aprovados, através dos quais o teu nome possa ser glorificado e as obras do inimigo desfeitas. Assim te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar seguindo a nossa página 10, que fala sobre adoção e filiação. Saímos aí das características da regeneração, vimos bastante sobre isso, e vamos seguir então adoção e filiação. O que é uma adoção? Quando um casal resolve adotar um filho, ele vai lá, cumpre todos aqueles rituais das leis que os homens determinaram, e ele adota aquele filho, aquela criança, e aquela criança passa a ser reconhecida como seu próprio filho, passa a ter direito ao que ele tem. Amém? Isso que é uma adoção real. A pessoa se torna filho, passa a ter direito a uma herança. Enfim, nós somos filhos de Deus. Somos filhos mediante o quê? Mediante uma adoção que foi instituída por Jesus Cristo. Como nós nos tornamos reconhecidos filhos de Deus? A Escritura diz que a todos quanto receberam Jesus Cristo, estes receberam poder de serem feitos filhos de Deus, né? Agora, quando Deus criou o homem, Adão, e o pôs sobre a terra, Adão era filho de Deus? Ou era uma criatura de Deus? Existiu, assim que Deus criou Adão, instituiu logo uma lei, não instituiu? Uma regra. Qual era a regra? Ó, Adão, tinha uma palavra, não tinha? Adão, não toques nesta árvore, por isso, por aquilo outro. Então, Deus deu uma palavra. Nesta palavra existia o sim e existia o não. Esta palavra que Deus deu a respeito dessa chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, esta palavra, ela ia designar algumas coisas na vida de Adão. Se Adão levasse a sua vida, vamos assim dizer, normal, dentro de tudo aquilo que Deus lhe permitiu, ele caminhasse a sua vida dentro do sim de Deus, ele seria recrutado como filho. Mas Adão fez algo que estava no não, na proibição. Isto que Adão fez o desqualificou como filho. Amém? E ele passou a ser apenas uma criatura. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É retomar a obediência que Adão negou. Estar em Cristo não é obedecer a palavra, aos mandamentos, como a Escritura diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, a esse eu também me manifestarei, e eu e o Pai faremos nele morada. Então, ser filho de Deus significa andar segundo a sua
palavra. Quando, né, Jesus falou assim, que viste, Jeremias? Vi uma vara de amendoeira. Viste bem, por quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Filho de Deus é quem tem a palavra de Deus, é quem tem o estatuto de Deus. Filho de Deus não é quem é membro da igreja. Filho de Deus não é quem canta no coral. Filho de Deus não é quem expulsa demônio. Que a Bíblia diz lá, naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, profetizamos, curamos enfermos, fizemos maravilha, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como? Então, veja bem, filho de Deus não é quem expulsa demônio. Filho de Deus não é quem, eu curei o enfermo. E daí? No satanismo, o que mais tem é cura. Então, filho de Deus é quem tem a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Não é isso? João 14, 7? Não, João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ali Jesus demonstra um relacionamento íntimo, profundo a respeito desse. E diz, se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então hoje nós temos muitas pessoas iludidas por aí. Eu sou membro da igreja, eu até tenho cargo na igreja, eu até sou pastor, né? Outro dia eu orei, o enfermo ficou curado. Irmão, isso não traduz uma realidade. Reino de Deus é a palavra de Deus, os ensinamentos, os propósitos de Deus, né? Então, Adão era uma pessoa que, na palavra, ele era considerado filho. Fora da palavra, ele era apenas uma criatura. Aí Paulo diz, mas se alguém retorna para Cristo, será uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Filho. Retomou a posição de filho, né? Aí Jesus diz lá em João capítulo 1, 11, veio para os que eram seus. Quem eram estes? Os judeus, Israel. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus não significa receber os seus ensinamentos? Eu não posso dizer que Jesus é igual aos seus próprios ensinamentos? Quem tem a palavra de Jesus, tem Jesus. Mas quem diz que tem Jesus sem ter a sua palavra, não o tem. Prova disso é que eu recebi um e-mail de uma católica que dizia assim, você não deveria falar mal da igreja católica, todos nós somos cristãos. Eu falei assim, não leve a mal, o Deus que eu sirvo não é o que você serve, né? Sem ilusão, a gente tem que rasgar o verbo. Pau, pau, pedra, pedra. Nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, e acabou a história. Eu não sirvo um Deus espírita, eu não sirvo um Deus católico, eu não sirvo um Deus budista, né? Respeito, como eu sempre digo, as pessoas, mas não respeito ignorância religiosa de ninguém, porque se alguém tivesse respeitado a minha ignorância religiosa, eu não estaria hoje aqui, né? Não vou falar para ele, não, deixa ele na dele, tadinho, está enganado. Ué, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai, tem que falar, né? E isso custa às vezes algumas cicatrizes, mas o Senhor está presente. Então, adoção e filiação, hoje, no tempo da graça, nós vemos que essa adoção é mediante a cruz de Cristo, os seus ensinamentos. Quando eu aceito a palavra que Jesus morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele tem as chaves da morte e do inferno, que a porta que Ele abre ninguém fecha, Ele é o doador da vida, que Ele é o único Senhor, a Ele somente toda a reverência, todo o poder. Quando eu credibilizo esta palavra que é ensino de Jesus, então eu sou adotado, eu passo a ser adotado. E essa adoção que Deus faz
ele me coloca igual ou semelhante a filho. Na verdade, eu posso dizer igual, né? Pois Paulo diz assim, se morremos com ele, também com ele reinaremos, né? A Bíblia diz que Jesus nos fez, a morte de Cristo nos faz co-herdeiros com Cristo, para habitarmos nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono, todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Jesus está equiparando aqueles que vencerem a ele. É uma equiparação muito profunda, muito tremenda, não é uma coisa qualquer. Então essa adoção que nós temos é uma adoção que não fica nada a dever. Nós nos tornamos filhos de Deus, entende? Não somos filhos gerados, né? Filhos. Gerado, quem foi um filho gerado? Jesus. Quem foi filhos criados? Os anjos. E filhos adotados? Nós, seres humanos, né? Então, de muitas maneiras existe essa filiação, mas nós não fomos postos como filhos da mesma maneira que os anjos, nem da mesma maneira que Jesus. Paulo escreve dizendo, olha, a grandeza do Evangelho é algo tão tremendo que até os anjos querem atentar para isso. Porque a maneira como Deus nos escolheu para sermos filhos dele é uma maneira superior a que os próprios anjos se tornaram filhos. Porque Jesus Cristo não morreu na cruz pelos anjos. Quando os anjos pecaram, liderados por Lúcifer, quando eles pecaram e caíram, Jesus não morreu na cruz para resgatá-los. Morreu na cruz para resgatar o homem, não ao diabo. Então a grandeza, por isso que Paulo diz, olha, os anjos desejam bem atentar para isso. Porque a maneira, o que Deus fez pelos homens, não fez pelas legiões de Satanás que se rebelaram. A maneira como ele investiu para nos resgatar é superior a qualquer coisa que se possa imaginar. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia imaginar que Deus fosse enviar seu filho para resgatar o homem. Por que ele não enviou o seu filho? Por que o sacrifício dele não vale pelos anjos caídos? Não vale e acabou a história, só vale pelo homem. Então, são formas diferentes de tratamento. Amém? Por exemplo, Adão, enquanto ele estava no estágio sem pecado, foi um filho que, criado automaticamente sem pecado, ele já faz parte de um reino de Deus, semelhante a uma criança no seu estágio de inocência. A criança nasceu, qualquer fatalidade que venha a ela morrer, ela pertence ao reino de Deus, porque não foi detectado nela nenhum pecado. No caso assim, nós somos filhos adotados pelo sacrifício de Jesus. Sim. Os que estavam assim, religados a Deus pela lei, também são filhos adotados? Sim. Por exemplo, como é que se dá a salvação no Antigo Testamento? Antigo Testamento e Novo Testamento. O que nós tínhamos no Antigo Testamento? Uma promessa. A lei não é uma promessa? Todo ritual da lei não aponta para Cristo? O cordeiro sacrificado no Antigo Testamento, João Batista não diz, esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O tabernáculo não tinha as figuras todinhas do Novo Testamento, os utensílios, a arca não simbolizava Cristo, né? A tampa da arca não significava propiciação pelos nossos pecados, por isso os querubins estavam em reverência sobre ela. Tudo aquilo é uma simbologia do que havia de vir. Então no Antigo Testamento nós temos uma promessa, no Novo Testamento nós temos o cumprimento desta promessa, né? E ainda, embora você ainda vai achar pessoas aí, igrejas vivendo os rituais da lei, né?
estão fora da dispensação, não estão desfrutando nada de Deus, e o pior ainda está para vir. Então, o cumprimento está no Novo Testamento. Abraão foi salvo porque ele viu o cumprimento da promessa ou porque ele esperou em uma promessa? Entendeu? E todo mundo do Antigo Testamento que era salvo é porque eles aguardavam uma promessa, que eles não sabiam quando iam se cumprir. Ou seja, eles estavam firmes na palavra. Eles andavam nos mandamentos porque eles aguardavam um Messias que se manifestaria em santidade para resgatar aquele que estivesse em santidade. Então, no Antigo Testamento se era salvo por uma promessa, e no Novo Testamento se é salvo por crer no cumprimento da promessa. Por isso que Deus separou para nós não só o Novo Testamento, separou o Antigo e o Novo Testamento, para que nós vejamos que hoje nós cremos em algo que já havia sido prometido. Então, quer dizer, essa é a situação que eu entendo aí. Então, Adão tinha promessa? Tinha. Qual era a promessa de Adão? Adão tinha uma promessa. Não existia lá, depois, não foi dito que depois que Adão pecou, Deus colocou um querubim para guardar uma árvore. Que árvore era aquela? Árvore da vida. Então existia uma palavra dada a Adão em que ele teria uma vida eterna. Se ele continuasse firme na guarda daquela palavra, ele não teria feito o que fez, não teria errado como errou. Mas quando Adão peca, Deus expulsa ele de uma determinada área, põe um querubim para anular o caminho da árvore da vida, e Adão não tem mais acesso àquela promessa. A esperança dele naquela promessa acabou. Ele se transformou apenas em uma criatura. Deus ainda vai trabalhar, não vamos entrar no detalhe agora, para resgatar Adão. Tem o sacrifício que Deus faz, uma série de situações. Mas vamos tentar prender um pouquinho mais aqui na questão da adoção e filiação. Então nós somos filhos adotados, mas somos filhos com autoridade tremenda. Jesus disse o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Uma das causas da queda da igreja, da autoridade da igreja, foi essa. Porque a igreja se achou muito aquém disso. Disse, não, eu não tenho a mesma autoridade que Jesus. Tenho sim. Amém? Tenho sim. Eu não posso negar a palavra. A palavra diz que eu tenho. Quer uma prova que eu tenho? Diabo, aparece no meu caminho que tu vai ver. Entende? Diabo, meia-noite, se manifesta dentro do meu quarto que tu vai ver. O que eu faço contigo? Tenho essa autoridade. Mas essa autoridade não acontece da boca para fora. É algo processado aqui dentro do meu espírito. Se eu não tenho esse processamento, se eu não compreendo, se eu não entendo, eu vou sempre dizer assim, não, irmão, Jesus era Jesus, né? Não, Jesus está aqui, ó. Eu sou representante dele. Não foi isso que Pedro disse? Olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Se eu não consigo me libertar e entender que Jesus Cristo está aonde eu estiver, que Jesus Cristo vai falar onde a minha boca se abrir, se eu não entender isso, eu vou sempre dizer assim, Jesus era Jesus, né? Eu não, eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador e o sangue dele não tem poder? Não tem valor para me remir? Para me purificar? Eu fui adotado e hoje sou filho. Se o diabo quiser uma prova, ele pode aparecer no meu caminho. Eu vou mostrar para ele a minha autoridade de filho de Deus. Só que isso não se processa dentro da cabeça de muita gente. O fracasso da igreja pela falta de estudo bíblico e aniquilou a ação do Espírito Santo. E hoje as pessoas ficam nessa filosofia. Não, Jesus era Jesus, né? Ele era o tal, ele era o bom, mas ele disse, como o Pai me enviou, estou enviando vocês da mesma maneira. Agora, isso aí é uma questão do processamento da mente de cada um. Unção com óleo é uma prática da lei. Para mim, na minha visão, unção com óleo não entra no Novo Testamento. Jesus não dá um. Exatamente, Jesus nunca fez uso de óleo para ungir ninguém. Aquilo era um símbolo, como nós falamos.
Antigo Testamento nós temos promessas, temos simbologias. Então, o óleo do Antigo Testamento significa o Espírito Santo que seria derramado no Novo Testamento, capacitando os obreiros de Deus. Aquilo era uma simbologia, né? Hoje tem igreja por aí que... Hoje nós já temos o Espírito Santo em Cristo. Como se o Senhor diz com óleo? Sim, se alguém está em Cristo é nova criatura. Que nova criatura é essa? Filho. Filho de Deus é quem tem o Espírito Santo de Deus. Paulo escreve dizendo, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, né? Agora, não é uma autossugestão. Eu tenho o Espírito. Não, quem tem o Espírito sente que tem o Espírito. Não, o Espírito Santo habita em mim também. Não, se o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso dizer. As pessoas vão ver. Entendeu? Se o Espírito Santo habita em mim, não é uma autossugestão. Não, eu também tenho o Espírito Santo, eu canto no coral, eu sou diácono, eu sou ungido. Não, derramaram uma lata de azeite na minha cabeça, o presbítero ungido orou por mim, o pastor, o missionário orou por mim. Ele disse que eu recebi o Espírito Santo, então eu recebi. Eu não recebo o Espírito Santo quando alguém diz que eu recebi. Eu recebo o Espírito Santo quando ele diz assim, eu estou na tua vida. Aí sim eu recebi. Entendeu? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é autossugestão. Hoje as igrejas estão cheias de autossugestão. Sim. Reunião da busca do Espírito Santo. Haja palhaçada. Haja palhaçada. Reunião da busca do Espírito Santo. Isso é uma palhaçada dentro das igrejas. Pastores palhaços, cegos, condutores cegos guiando outro cego. Ambos cairão na cova. Consagração do óleo ungido. Mercenarismo, pilantragem, hipocrisia. Consagrar o pastor. Você hoje está consagrando. Vou consagrar o pastor. Isso. Na hora que esse óleo cair sobre a sua cabeça, vai ser como o Espírito Santo caindo. Aí eu me lembro daquela palavra que Jesus diz: errai por não conhecer. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Pastor, referente à situação da autoridade que nós temos dado por Jesus, podemos dizer então que lá no princípio também essa autoridade foi dada a Adão, quando ele diz, dominai, né, administrar as coisas que eu criei na terra, né, e sujeitai. Esse sujeitar já era essa autoridade, esse lado espiritual, né? Sim, a potestade também, existia, né? porque o diabo já não estava solto por aí. Agora, você vê que o diabo não investiu contra Adão e derrubou ele. Não, ele não tinha essa autoridade. Adão estava numa posição maior que o diabo. Só que o diabo foi lá e começou, que nem comer mingau, né? Rodeando pelas beiradas. Foi rodeando. Chegou um ponto que Adão cedeu, através de Eva, que trouxe a transgressão para ele. Ele aceitou a transgressão. Quando ele aceitou a transgressão, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando Adão perdeu a autoridade, porque quem está em pecado não tem autoridade. O Espírito Santo não testifica autoridade na vida de quem está em pecado. Quando Adão cometeu o erro, esteve em pecado, perdeu a comunhão com Deus, tanto que se escondeu, né? Sentiu que estava nu, esse nu é a ausência da graça de Deus. Então Adão perdeu a autoridade, pronto, o diabo dominou. Aí Paulo diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, que é Jesus Cristo, a salvação a todos os povos. Então a autoridade que Adão tinha o permitia subjugar ao diabo, porque Adão estava na plena comunhão com Deus. Agora, nossa adoção dá-se em que, primeiramente, os nossos pecados são perdoados. Senão nós estaremos eternamente separados de Deus. Precisamos ter os nossos pecados perdoados, né? João diz: se alguém confessar, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, esta posição de adoção te dá toda a autoridade. Quem é você? Quem olha para você, se você vive a palavra mesmo, quem olha para você é como se estivesse olhando para o próprio Cristo. Só qual é o motivo da queda da igreja? Não, que isso? As pessoas, não é isso que as pessoas fazem? Elas negam a palavra no seu
na sua boa filosofia. Não, eu me comparar a Jesus, não sou eu que estou me comparando a Jesus, foi Ele que me comparou a Ele. É Ele que me compara a Ele, é Ele que se identifica comigo. Da mesma maneira que o Espírito Santo estava nele como homem carnal, o Espírito Santo hoje está em mim. Da mesma maneira que ele disse, demonstrou autoridade sobre principados, potestades, ele disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo. Da mesma maneira que ele curava os enfermos, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio. Então não sou eu que estou me comparando a ele, é ele que me compara a ele. E o que ele quer? Que eu seja como ele foi. Ele falou o quê? A um servo não cabe ser maior do que o seu senhor, mas cabe ao servo ser igual ao seu senhor. Não sou eu que digo isso, é ele que diz. Eu tenho que procurar me enquadrar na palavra dele e receber autoridade, né? Por aí continua as pessoas querendo fazer trabalho em morro, em favela. Os traficantes dizem assim: eu não quero trabalho aqui não. Se Jesus me mandar subir o morro, meu irmão, quero ver traficante me fazer descer. Eu recebo ordem do alto, não recebo ordem de servo de Satanás. Para isso, eu só vou aonde Jesus me manda. Eu sou meio folgado. Entende? Então, esta é a realidade. Onde está Jesus? Se as pessoas não verem Jesus em você, meu irmão, não vai ver ninguém mais. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. A igreja é que está aí para representar Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem assim: poxa, Jesus era demais, né? Jesus está lá do alto olhando e dizendo assim: eu quero que você seja demais. Mas só que as pessoas estão aí, ó, com a mente atrofiada. E não é fácil mesmo uma libertação dessa, não. Mas quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Amém? Então, o que acontece? No processo de adoção, quando uma família adota uma criança, existe algo que acontece. Por exemplo, se essa criança tem 5 anos, 10 anos, ela já pode desfrutar de toda a herança da família? Não existe uma idade em que ela poderá realmente ser juridicamente reconhecida em condições de mexer com a herança da família, vamos assim dizer? 18, 21 anos, não sei, uma coisa dessa. Então, a mesma coisa somos nós. Nós somos feitos filhos de Deus, mas ainda não temos autoridade para mexer com tudo que são das coisas do reino de Deus. Senão, Deus já faria a gente se convertendo e virando pastor e virando missionário. Se converteu, vai lá missionário. Se converteu, vai lá pastor. Se converteu, vai lá evangelista. Se converteu, vai lá profeta. É assim que acontece? Não. Existe um processo. Esse processo é o crescimento e o tempo. Irmão, não adianta querer correr na frente de Deus. Deixa Deus correr por você. Se você tentar correr na frente de Deus, vai chegar uma hora que o juiz vai dizer assim para você: você não pode isso, volta lá para trás, começa tudo de novo, né? De vez em quando tem uns sonhos engraçados aí na igreja. A minha esposa já teve uns sonhos, eu e algumas outras pessoas, que mostram membros da igreja membros da igreja entrando no meu carro e dirigindo, e a gente diz assim: ô irmão, sai daí. Não, e pega o meu carro e vai embora. Sabe o que é isso? Sabe? Quem sabe? Sabe? Essas são pessoas, meu irmão, que estão querendo dirigir o ministério. O carro representa o ministério. Ninguém pode dirigir meu carro. E tem mais, eu ainda dizia assim no sonho: onde tu arrumou a chave do meu carro? Eu peguei em qualquer canto aí. Você não pode dirigir o ministério é dirigido por mim. Entende? O que é dirigir o ministério? É muitas vezes a pessoa fora da hora, logicamente, chegar por aí pelas igrejas e querer pregar o que eu prego. Cuidado, irmão. Cada um tem seu chamado. A minha cabeça não vai para a bandeja, mas a tua pode ir. E não diga: fui martirizado. Não, como diz o irmão Francisco, foi abatido. O que tem de gente abatida aí nos campos missionários
E as notícias dizem assim, pastor martirizado, evangelista martirizado, não sei quem martirizado nada. Você é martirizado quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você está fora do centro da vontade de Deus, você foi abatido, não foi martirizado. Aí vai chegar lá no céu, Senhor, cadê minha coroa de martírio? Que coroa de martírio? Foi morto pela tua burrice. Entende isso? Então não tente dirigir meu carro. Aliás, que carro velho tem um monte de segredo. E duas pessoas não parecem meu volante. Duas pessoas não parecem meu volante. Ao mesmo tempo. Já houve sonho aqui de pessoas que Deus arrancou, expulsou da igreja. Que insistia, Deus mostrou a pessoa entrando no carro e era convidada no sonho para se retirar do carro. E eu, não vou ficar aqui. Deus já estava mostrando que a pessoa não estava enquadrada, que estava querendo uma posição que não é dela. Não demorou muito, o Espírito Santo jogou para fora. E o triste é que quando sai de um ministério fora da direção de Deus, quando é arrancado por Deus, não acha mais lugar em lugar nenhum. Não existe mais igreja para essa pessoa na face da terra. Então nós precisamos orar, buscar direção. Mas enfim, adoção e filiação é o projeto de Deus nas nossas vidas. Só que muita gente não entende, né? Muita gente diz, não, irmão, eu não sou um membro da igreja, eu sou apenas um membro. Irmão, você é um potencial tremendo. Todos nós somos apenas membros, mas membros na cobertura do sangue, membros que somos templo do Espírito Santo, membros que temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Entende? Membros de Deus com a autoridade de Deus, membros de Deus com promessa de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, o sol não te molesta de dia nem a lua de noite, o Senhor dará ordem a teu respeito. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas você fará menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões, levantaremos bandeiras de vitória. Então você tem que entender que você não é alguém qualquer, você é filho de Deus. Deus traçou a sua maneira, o seu caminho, a adoção no sangue de Cristo, te fez filho. Um filho de Deus não é abatido por qualquer coisa. Entende isso? Então você tem que entender isso. Senhor, me dá a direção. Ele vai dar. Vai lá e entra com a cara e com a coragem. Porque, por exemplo, voltando ao que você estava falando, por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho esse mesmo chamado que você tem, mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Mas, por exemplo, como eu clamei, o Senhor me trouxe nesse lugar para aprender o que eu não estava aprendendo, no caso, vamos dizer assim, né? Eu estava discernindo aquilo ali, né? Sim. O intelecto aberto, né? A questão do chamado é o seguinte, né? Ninguém tem o mesmo chamado. Nunca vai existir 2 Pedros, 2 Moisés, 2 Gideão, 2 Davi. Não, ninguém tem o mesmo chamado. Agora, Deus dá a direção. O que eu estou querendo colocar é tipo assim, pessoas que estão querendo uma posição que Deus não lhes deu. Está querendo agir no ministério antes da hora. Tem gente que quer me imitar. Teve um ouvinte da rádio que ligou para cá e disse assim, pastor, eu ouvi a sua pregação 20 vezes e fui lá e repeti tudo na igreja. Claro, incendiou, pegou fogo. Só que agora ele está com uma briga com o pastor dele terrível, porque botou o Tupirani para pregar lá dentro da igreja, né? Está com uma briga terrível e está totalmente desenquadrado. Ele tinha que buscar a direção de Deus para a vida dele. E agora está lá, magoado no canto, o pastor arrancou daqui, arrancou de lá, ele está sendo taxado de ovelha negra, porque ele não estava na direção. Entendeu? Porque ele também não tem nem como ele como é que se diz? Ter um diálogo com ele. Não tem. Não tem base. Porque, veja bem, ele ouviu uma pregação, decorou a pregação, chegou lá na igreja e soltou o verbo.
anotou e mandou ver. Foi meu sósia dentro da igreja. Só que é o seguinte, meu irmão, eu prego, viro as costas e tchau. Eu não prego e fico lá de brá, brá, brá. Mas eu pensei, ele, por exemplo, entendeu? O pastor, vou questionar ele não tem nem como falar, não, é porque é isso, porque ele não está nem aprendendo. Ele ainda não tem estrutura. Então, o que acontece? A minha pregação hoje, ela vem de uma base. Hoje, a minha pregação são os ramos, são os frutos, mas e a raiz que ninguém conhece? E os troncos que ninguém conhece? Então, muita gente faz isso. O que é isso? É agir de forma ministerial fora da hora. Agora, quando chegar a sua hora, meu irmão, quando chegar a sua hora, salve-se quem puder. Então, quer dizer, é o caso da visão do carro. Pessoas dirigindo, querendo dirigir o carro, e eu dizia assim, sai daí. Não, meu irmão, não dirige o carro. E o cara insistia, e foi embora. Deu uma volta não sei onde, quando voltou com o carro todo batido, todo quebrado. Imitar? Imitar outras pessoas. Eu não vou me prender à questão de imitar, né? Eu vou me prender à questão de buscar uma direção de Deus e ver o que Deus quer, né? Por exemplo, aqui cada um prega onde quer. Eu não digo, irmão, vai pregar aqui ou vai pregar lá. Sabe? Algum irmão chega para mim, poxa, pastor, recebi um convite para pregar em tal lugar. Irmão, ora, se Deus te der a direção, vai lá e prega. Se Deus te disser não, não vai, mas ora, entende? Ora. Agora, ninguém vai em outra igreja representar a geração Jesus Cristo. Não, isso não. Né? Por exemplo, está ali o irmão Francisco. Se receber um convite para pregar numa igreja, ele vai chegar lá e vai dizer assim, estou aqui, eu sou membro de uma igreja, geração Jesus Cristo, mas não foi a igreja que me enviou aqui. Eu recebi um convite, vim aqui pregar e vou pregar. Por quê? Porque uma coisa é diferente quando uma igreja envia alguém. É totalmente diferente. Vê que houve o caso aí com os irmãos que entraram lá no centro. Caiu tudo aqui nas minhas costas. Não caiu? A reportagem não foi na casa dos irmãos. Ninguém procurou eles. Alguém procurou vocês? Ninguém procurou eles. E eu aqui tive um dia, uma semana, numa rotina maravilhosa, né? A Polícia Federal foi para o site de quem? Deles? Não, foi para o meu. O deputado macumbeiro, como é o nome dele? Átila Nunes, mandou para o Ministério Público uma denúncia não contra eles, contra mim. O rádio, a minha mãe ligou um rádio, uma rádio espírita, e ele estava dizendo, esse pastor que tem nome de caboclo, já mandei um processo contra ele, e as pessoas ligando para lá, deputado, você tem que tomar uma providência. Não, já tomei, enfim, ninguém olhou para eles, olharam mais para mim, e eu não tive lá, eu não mandei, eu não pedi. Então, quer dizer, cada um tem liberdade, irmão. Aí, por quê? Porque eu sei a obra que Deus fez na minha vida, e eu não quero impedir a obra que Ele tem na sua vida. Mas eu orava. Eu era membro de igreja batista tradicional, depois passei para a igreja renovada, ou pentecostal, como chama, e eu recebia convites para pregar em todo esse Rio de Janeiro. As pessoas me convidavam para pregar em congresso, em retiro, pregar para adolescentes, pregar para jovens, pregar para igrejas, entende? E eu preguei para tudo que foi canto nesse Rio de Janeiro, em lugar que se eu hoje tivesse que voltar, eu nem sei. Foram pessoas que me levaram lá. Então, da mesma maneira que Deus fez a obra comigo, Ele pode fazer contigo. Eu não vou dizer, irmão, se você receber convite, não vai, não. Ao contrário, irmão, se você receber convite, ora. Se Deus disser vai, vai. Se disser não vai, não vai. Era assim que eu fazia. Quando eu chegava nas igrejas, as pessoas perguntavam, o irmão é membro de qual igreja? Vinha aquelas anotações, essas coisas assim. Eu dizia, irmão, eu sou membro da igreja tal, tal, tal. Mas eu preciso deixar claro que eu não consultei pastor nem nada. O irmão daqui da igreja me convidou para vir aqui pregar, eu vim aqui e vou pregar. Mas não estou aqui em nome da minha igreja, estou aqui no meu próprio nome. Entende? Porque se eu falasse uma besteira, ninguém ia cobrá-la do meu pastor. Entendeu? Se alguém achasse que eu não estava enquadrado, ninguém tinha direito de cobrar dele, nem entrar em contato com ele, nem para nada. Entende? Sou membro da igreja tal há tanto tempo, recebi um convite e vim aqui pregar.
Se puder, eu vou pregar, mas não foi a igreja que me enviou, não tenho carta de apresentação, nem vou apresentar a carteirinha da igreja. Não, pode pregar. Pregava e pronto. Mas se você botar assim, esses que se dizem para representando o ministério, né, acabam nem representando. Porque a gente, quando chega assim numa Assembleia de Deus, nós só para levar um CD a gente apanha. Como é que o camarada vai lá pregar e recebe flores? Hoje existe essa questão, veja bem, irmão, existe uma questão. Hoje, o normal desse ministério, a visão da restauração, quem não aceita ela, entra em intriga com você. Um membro desse ministério, normalmente, se passar em algum lugar para pregar com a mesma visão que nós temos, ele tem que ser discriminado. Ele tem que ser mal entendido, mal interpretado. Ele não tem que ser aceito, a menos que o pastor resolva mudar a visão dele. Que ele realmente dê ouvidos ao Espírito Santo e diga assim, não, é essa a visão, eu vou mudar. Se ele não mudar, ele tem que te discriminar e falar mal de você. Esse é o normal. Agora, nós já vimos pessoas aí entrar em igreja e receber o convite para voltar 10, 20 vezes. Isso não acontece comigo. Por que você é um representante do ministério e acontece contigo? Por que as pessoas gostam de você e não gostam de mim? Se você mesmo julga que eu tenho mais conhecimento do que você, por que eles não gostaram de mim e gostam de você? Então, por isso que eu digo, irmão, recebeu o convite para pregar? Ora, vê a direção de Deus, vê a mensagem que Deus tem para te dar. Se Deus disser vai, vai. Se Ele disser não vai, não vai. Foi assim que eu sempre agi na minha vida. Nunca quis aparecer em igreja nenhuma. Tinha igreja que às vezes me chamava, eu ia orar e Deus dizia assim, nessa não, eu não ia. Simplesmente não ia. E acabou a história. Ele falou, quanto você cobra? Não, eu vou orar. Se Deus disser para ir, eu vou com o meu próprio dinheiro e não quero um centavo. Agora, se Deus disser para não ir, eu não vou. Que dia que é o culto? O culto é no domingo. Tá bom. Antes disso eu te dou a resposta. Daqui a pouco eu ligava para a pessoa, irmão, não vai dar para ir não. Porque não, eu orei e acho que não é para ir. Acabou a história. Outros, porém, me ligavam em cima da hora. Pastor, marquei com um evangelista, um pregador, tem um evento amanhã. Pastor, é minha última chance. O evento é amanhã, pastor. E o homem ligou agora dizendo que não vai poder vir na igreja. Na hora o Espírito Santo diz assim, vai. Eu digo, irmão, pode contar comigo, amanhã eu estou aí. Tem que ser direção de Deus. Entende, irmão? Pregar, todos nós sabemos. Orar, todos nós sabemos. Onde está Deus? Está em todos nós. Mas uma coisa é eu estar aonde Ele quer que eu esteja. Amém? Vamos dar uma paradinha então? Daqui a pouco a gente volta.